Bom dia a todos, estimados amigos, é uma alegria estarmos aqui hoje nessa manhã, trazendo não só essa manhã de convivência, de estudo, de reflexão, como a nossa companheira Gleides já mencionou, um tema intrigante, né? Qual será a abordagem, qual será a perspectiva, que homens são esses? Que chamado é esse? O que há de incomum nesse chamado? E já iniciamos apresentando alguns questionamentos que vão servir para a condução do nosso estudo de hoje, como diz o tema, homens comuns, um chamado em comum. Quem seriam esses homens? Que chamado em comum é esse? E nós? O que nos assemelha a estes homens? Esse chamado também é para nós? Ao percorrer toda a reflexão, chegaremos a essa conclusão. E iniciamos então a nossa reflexão de hoje com um trecho da primeira epístola, ou seja, a primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, contida em Atos dos Apóstolos. Em um momento em que Paulo de Tarso dirige para os primeiros cristãos, aqueles que constituíram a primeira igreja na cidade de Coríntio, na Grécia, e nós vamos destacar dele as seguintes palavras: Irmãos, vede, pois, quem sois, vós que recebestes o chamado de Deus, visto que não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito nobres de nascimento, mas sim pelo contrário. Recebemos o Espírito que veio de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Destes dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais e resgatando o sentido espiritual de cada palavra. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para instruí-los? Nós, porém, então, temos o pensamento do próprio Cristo. E buscando uma interpretação sobre esse momento de Paulo de Tarso quanto a essa orientação, observamos que ele faz uma valorosa referência àqueles que recebem e têm a oportunidade de conhecer as coisas espirituais, as realidades espirituais, entendendo de forma espiritual. E à medida que eles lançam atenção a esses aprendizados, alcançam uma reflexão mais profunda sobre o ensino da Boa Nova trazido por Jesus. Jesus, apesar de ter utilizado uma linguagem figurada, uso de parábolas, exemplos materiais do cotidiano daquela sociedade judaica do seu tempo, tudo o que ele ensinava era no sentido espiritual. E à medida que esse entendimento existia, eles começavam a adquirir cada vez mais em seus seres o pensamento do Senhor. E para instruir quem? O próximo, sem distinção alguma, e divulgar a palavra do Cristo. Mas, mais profundamente, a que homens nos referimos? Quem eles eram, essencialmente? Eram homens que faziam parte da coletividade, o povo judeu daquele tempo, vivendo uma vida simples, rústica, oculta e naturalmente com todas as dificuldades inerentes daquela sociedade conduzida ao seu tempo pelo Império de Roma. Para o seu sustento, a pesca era um ofício comum entre alguns deles, a sua maior parte. Naquela existência, cada um desses homens, eles não eram conhecidos ou considerados como sábios. Eles não eram detentores de profundos conhecimentos que a ciência da época poderia apresentar. Não tinham profundos conhecimentos culturais, diferente daqueles líderes romanos, dos líderes religiosos judaicos. Mas sim, eles eram homens extraordinariamente simples aos olhos humanos. Eles, sem dúvida alguma, com o entendimento da doutrina espírita, compreendemos que eles já possuíam qualidades espirituais, adquiridas ali na sua trajetória evolutiva, mesmo que naquele instante elas estivessem de alguma maneira adormecidas ou abafadas pelo corpo material que eles estavam ali portando naquela existência. Mas isso não deixou e não impediu que eles aceitassem o convite do Mestre a respeito da sua missão na Terra. E mais do que isso, estando esclarecidos do trabalho, da tarefa que eles teriam após o retorno de Jesus à vida espiritual. Compreendemos que Jesus, ele possuía um corpo extremamente orgânico e natural como o nosso, exatamente igual, sem exceção alguma. Diferente, portanto,
também das suas qualidades espirituais de espírito puro. Ele também viveu as mesmas tradições daquela sociedade que esses homens viviam. Ele também seguia a religião como esses homens seguiam. Porém, apesar de ter um corpo espiritual elevado e muito mais avançado de espírito puro em relação às pessoas daquela época, ele vivia a vida material e vivia também a vida espiritual. Jesus tinha a possibilidade de identificar em cada um daqueles que cruzassem o seu caminho as suas qualidades e também as suas dificuldades inerentes da alma humana em processo de crescimento no mundo de provas e expiações como vivemos. E neste trabalho, com esses potenciais que os espíritos desses homens apresentavam para ele, é que ele teve a oportunidade de colocar em prática elementos que são os pilares da doutrina do Cristo, que é o conhecer, o fazer, o conviver e, sobretudo, o ser. Foi exatamente nesse campo dos potenciais humanos que Jesus desenvolveu esse chamado em comum em algumas pessoas. Oferecendo conhecimento, ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ele estimulava a ação no trabalho edificante. Buscai e achareis, faz isso e viverás. Jesus destacava para cada um deles a importância da convivência de uns para com os outros. Esse compartilhamento da tarefa que eles seguiriam adiante na missão do Cristo, indicando fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Mas, sobretudo, o ser e as conquistas individuais do Espírito, ao dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nesses 3 momentos, Jesus aponta as inesgotáveis possibilidades da evolução humana, indicando caminhos seguros nas frágeis embarcações de nós mesmos. Mas também, entendendo quem são esses homens, o que seria um chamado? A palavra chamado, de origem grega, vem de clamare. Seria um atendimento, um chamamento, algo relacionado a uma tarefa, a uma missão, algo a ser realizado. Mas essa definição ela pode também ter outros significados. Pode significar aquela voz que ecoa dentro de nós e representa o início de uma mudança significativa da maneira como enxergamos a vida, da maneira como enxergamos o outro, da maneira como enxergamos o universo como um todo e, mais do que isso, a maneira como nos comportamos. Não existe hora ou lugar para que esse chamado se apresente. Ele pode vir a qualquer tempo, de qualquer forma, como um despertar para cada um de nós. E que, na realidade, todos nós, não só estes homens, somos convidados a promover essas mudanças. Ao nosso redor, experimentamos e vivenciamos tantas situações que, apesar de lançarmos um olhar negativo sobre elas, elas sim que serão a alavanca e a oportunidade para que a gente cresça. E este é o chamado do Mestre, que encontrou sim um lugar, encontrou uma sintonia com aquelas qualidades já existentes daqueles homens comuns da sociedade e apresentavam ali já possibilidades, aptidões inatas para o trabalho que futuramente desenvolveria. Mas sobre o chamado, é importante a gente entender que foi um processo. Esse chamado de Jesus para determinados homens, ele ocorreu de forma lenta e gradual. Desde o contato inicial de Jesus com esses homens comuns, até o trabalho desenvolvido após o retorno de Jesus à vida espiritual, foi um processo que ocorreu exatamente com esses espíritos, que em processo de transformação tiveram a possibilidade de superar as suas próprias dificuldades, de se fortalecer nos seus próprios propósitos e assim seguir por todos os caminhos que as Escrituras têm a possibilidade de nos apresentar. Como com eles, não foi diferente, bem como também não é conosco, pelas trajetórias que seguimos, pelos caminhos que escolhemos seguir e as mudanças que nos dedicamos a realizar em nós.
E foi neste processo que os elementos valorosos desses espíritos vieram à tona, que o fizeram aceitar esse chamado. Nós temos como aceitá-los também? Temos como identificar em nós essas dificuldades e nos impulsionar para a mudança? Entre aqueles que ficaram com Cristo estavam 12, especialmente 12, os quais ele havia especialmente escolhido e designado para representá-lo. Tudo girava essencialmente em torno deles. Ele trabalhou através destes poucos indivíduos que, apesar de falíveis ao ponto de vista humano, o futuro do cristianismo dependia essencialmente do trabalho em que eles se dedicariam. E essa estratégia tipifica o caráter do reino de Deus, que Jesus vem nos apresentar. Quando ele diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de cada um, e nós temos esse trabalho a ser realizado para alcançar esse estado de alma, para alcançar esse reino de Deus dentro de nós. O Cristo, ele escolheu e investiu a maior parte da sua energia neles. Evidenciamos as palavras de João Evangelista quando ele diz: Jesus os escolheu antes mesmo que ele os escolhesse, porque ele já via, ele já observava esse potencial em cada um deles. E podemos dividir esse trabalho realizado pelo Jesus de forma didática, separando em 4 diferentes fases, em 4 diferentes momentos dessa elaborada missão e trabalho desenvolvido com cada um deles. A primeira fase foi o processo de seleção. Ele ocorreu em diversos momentos, né? A primeira fase foi o chamado, foi o convite a todo aquele que de alguma forma entrou em contato com as pregações de Jesus, teve a oportunidade de entrar em contato com os seus prodígios, com as suas curas, com todos aqueles fenômenos que ele promovia. Esse estágio de chamado dos discípulos, ele não envolveu ali um acompanhamento integral deles para com Jesus. As narrativas dos evangelhos sugerem que, apesar deles terem seguido Jesus, no sentido de que, de boa vontade, ouviram os seus ensinamentos e algo tocou dentro dos vossos corações, eles tinham outras ocupações em tempo integral, né? Ganhando seu sustento através de empregos simples e comuns. E deste ponto, até o momento em que Jesus os chamou para se dedicarem exclusivamente ao ministério da sua doutrina, nós vemos com frequência muitos deles pescando e consertando redes. Característica marcante nos 4 primeiros escolhidos por Jesus. A segunda fase, ao observarmos didaticamente o trabalho de Jesus, foi um chamado, foi uma convocação para o seu ministério. O evangelista Lucas descreve o acontecimento em detalhes para todos nós. E observamos nessa fase ainda a figura do discípulo, aquele aluno que ouve atentamente e, apesar de ouvir e compreender tantas coisas, havia resistência, havia questionamentos que acabavam por continuar, mesmo com todo o trabalho que ele realizava. Como relata Lucas, nós temos a missão dos 72 discípulos. Podemos compreender que nesta fase, o apostolado começa como um programa de estágio, né? E eles entram em contato, então, com todas aquelas oportunidades de colocarem em prova aquilo que essencialmente foi aprendido e transmitido pelo Mestre, os ensinando a pregar a boa nova. Por essa razão que eles foram enviados em pares, de 2 em 2. Eles ainda não possuíam a confiança necessária, apesar do aprendizado, de, independentemente, sozinhos, seguirem neste trabalho, levando a palavra de Jesus, levando a autoridade de Jesus, levando a possibilidade de promover prodígios, de expulsar os demônios, como assim é colocado pelos evangelhos. E aí, neste ponto, Jesus ainda os acompanhava, como aquele pássaro que acompanha os filhotes a dar os primeiros voos. Ele não estava distante, ele não os abandonou. E ao voltarem dessas tarefas, na qual eles eram orientados a seguir, eles narravam para Jesus exatamente tudo aquilo que realizavam.
pois a colheita era grande e os operários eram poucos. Os 72, então, voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem ao seu nome. Observamos já uma satisfação, uma alegria daquilo que cada um estava realizando em nome de Jesus. Alcançando o momento da terceira fase deste trabalho realizado pelo Mestre, podemos observar aí uma das fases mais importantes do trabalho, a mais significativa em relação às outras, porque seria exatamente a consolidação deste chamado em comum. Os evangelistas relatam a terceira fase do chamado, que é o verdadeiro apostolado. E é ali que vai ocorrer o verdadeiro despertar, o aceite sincero, quando cada um deles ouviu: segue-me. Nessa ocasião, o Cristo selecionou e nomeou 12 homens em particular e fez deles seus apóstolos. E eis o relato de Lucas. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo: Pedro e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. Mas nos perguntamos, em que momento ocorreu essencialmente esse despertar para cada um deles? De que forma? Para os 4 primeiros apóstolos, foi sobre os seus barcos, os mesmos barcos sobre o mar da Galileia, que garantiam o seu sustento diário e da sua família. Iniciamos com uma ocasião às margens do lago de Genezaré. Para escapar ali da pressão das multidões, Jesus pregou dentro de um barco. E era o barco de Simão, também conhecido como Simão Pedro. Depois de falar, instruiu os pescadores a irem em águas mais profundas para lançar as suas redes. Naquela ocasião, eles tinham uma pesca muito infrutífera. Mas Jesus os estimulou a seguir adiante. Mesmo contrariado, ele obedece, apesar de compreender que não era o exato momento, o melhor momento para pescar. Era melhor durante a noite, quando as águas estavam mais frias e os peixes subiam à superfície para se alimentar. Simão, então, exausto da infrutífera pesca, atende ao pedido de Jesus e lança suas redes. E como resultado, apanhou tantos peixes que as redes se rompiam e quase afundaram 2 barcos. E foi após este momento que o Mestre diz: vinde a mim e eu lhe farei o pescador de homens. As Escrituras indicam que nesse momento, Simão, agora também conhecido por Pedro, deixa tudo e o segue. O primeiro deles, como já mencionado, foi Simão, na qual Jesus insere mais um nome, Pedro, que significa rocha. Em seguida, vem André. Ele era irmão de Pedro, irmão de Simão. Deixam então também as suas redes naquele exato instante junto com o Mestre. Em seguida vieram outros, Tiago, filho de Zebedeu, e também João. Mais uma vez Jesus os convida: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros discípulos de Jesus naquele primeiro contato com os ensinamentos do Mestre. E esse encontro ocorreu quando ele estava no deserto, seguindo João Batista, que foi um precursor para preparar o caminho para Jesus. Foi ali que ele teve o primeiro contato. E a partir de então, começa a segui-lo, levando ao conhecimento de Pedro e também de Tiago. Podemos então compreender que eles eram os discípulos mais próximos, do círculo mais íntimo de Jesus, de um modo geral. Não mais importantes, porém os mais próximos. Pedro, observamos que ele possuía a matéria-prima do verdadeiro líder. A liderança ali estava entremeada como uma trama na sua personalidade, desde o princípio, de uma forma ainda um pouco adormecida. Apesar de ter sido trabalhada por Jesus, era uma particularidade inata que ele já trazia consigo. Característica do seu temperamento e das experiências na qual ele foi submetido foram fundamentais para a construção do trabalho que ele realizaria. Uma abordagem de liderança muito diferente de seu irmão André.
Pedro, então, como primeiro apóstolo instituído, foi aquele que fundou a igreja cristã em Roma. André, também conhecido como o apóstolo das pequenas coisas, diferente de seu irmão, ele chega para Pedro em determinado momento e diz: encontramos o Messias, e levou a Jesus. Ele enxergava o valor das pessoas de uma maneira individual e não das multidões. Ele não era conhecido como aquele que levava as multidões para ouvir as maravilhas que Jesus falava, mas sim, ele realizava esse trabalho de uma forma individual, levando pessoas até o Mestre. A exemplo, diferente do seu irmão, que já possui essa característica de liderança das multidões, para promover a comoção em todos aquele ao seu redor. Ele sim enxergava, André enxergava o serviço imperceptível, aquele que não está às nossas vistas de forma clara. Ele buscava aquilo que estava escondido. Ele buscava cada um ali que estava oculto naquela sociedade. André, então, é o retrato perfeito daqueles, sim, que trabalham em silêncio, nos lugares simples e nos lugares humildes. Tanto quanto sabemos, ele não pregou às multidões, ele não fundou igrejas, ele nunca escreveu sequer uma epístola. Ele não é mencionado também em Atos dos Apóstolos, mas sim, ele é dentro do Evangelho uma silhueta que representa o trabalho em silêncio, que não busca reconhecimento, mas sim, busca a sua melhor versão como ser. Tiago, então, dando sequência ao terceiro apóstolo de Jesus, foi conhecido como o apóstolo fervoroso e também pertencente a esse círculo mais íntimo. Sabemos menos coisas desse Tiago. Nos evangelhos não há muitos detalhes, nunca aparecendo isoladamente no momento dos prodígios, sempre juntamente com os outros, mas sempre com João, que era o seu irmão mais jovem e aquele mais conhecido por nós por conta dos evangelhos. É possível que lhe desse então a impressão de ser uma pessoa mais lógica para liderar o grupo, uma vez que ele era o mais velho entre todos aqueles três primeiros. Mas se há uma palavra-chave que pudéssemos aplicar à vida do apóstolo Tiago, essa palavra é intensidade. E pelo pouco que sabemos, ele era um homem de intenso fervor e entusiasmo naquilo que realizava. Razão essa pela qual Jesus o apelida de Filho do Trovão, também conhecido como Boanerges. Isso define então, de alguma forma, a personalidade de Tiago em termos vividos. Apesar disso, ele era zeloso, era intenso, mas também buscava ali encontrar um equilíbrio. Muitas vezes o seu temperamento, em face dessa intensidade, ele buscava compreender os ensinos do mestre, mas tantas vezes o fazia fugir do controle pela sua própria falta de compreensão sobre o aprendizado. Ele até chega em determinado momento a perguntar: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Isso em uma oportunidade quando Jesus está passando pela Samaria e os samaritanos não os receberam com hospitalidade. Tiago, então, é o protótipo do intenso e zeloso soldado que combate ali na linha de frente com dinamismo, com força, com ambição, e a sua intensidade aos poucos foi temperada pela sensibilidade, pela graça e pelo amor do Mestre. Segue então André, juntamente com André, para a região da Turquia para pregar a boa nova após o retorno de Jesus à vida espiritual. E como mencionamos anteriormente, temos João, o quarto apóstolo deste primeiro grupo. Ele também foi conhecido, sobretudo, pelo que escreveu, uma parte considerável do Novo Testamento, temos conhecimento graças a ele. Ele é o autor humano de um dos evangelhos, também como algumas epístolas, algumas cartas que encontramos em Atos dos Apóstolos e o livro de Apocalipse. E ele desenvolveu, sim, um importante papel na igreja primitiva, fazendo parte ali do círculo mais próximo. Ele era o mais novo. Foi aquele que teve a possibilidade de conviver com Jesus e vivenciar, após o retorno do Mestre à vida espiritual, todo o desenvolvimento do próprio cristianismo. Pedro assumiria, num primeiro momento, essa liderança. E, num segundo plano, temos João também desempenhando esse valoroso trabalho.
João era inseparável do seu irmão, Tiago, o quinto apóstolo. Também era chamado de filho do trovão, em face da sua intensidade. E exatamente por possuírem ali uma personalidade semelhante ao do seu irmão, surpreendentemente, ele é chamado para ser um apóstolo. E foi conhecido como o apóstolo do amor. Uma virtude que ele teve a possibilidade de desenvolver com Jesus, visto que ele destaca sempre a verdade e o amor em tudo aquilo em que ele produziu enquanto esteve aqui na terra, simbolizando o verdadeiro cristão. O tema amor, trazido por João Evangelista, flui por todos os seus escritos, e o seu zelo pela verdade é um sinal verdadeiramente marcante, expressando as suas ideias sempre em termos absolutos, de forma certeira. Com João é tudo definido, não há espaço para ambiguidades. Ele possui uma linguagem firme, e pela maneira como ele escreveu, foi o que refletiu a sua personalidade nos textos. A verdade era a sua grande paixão, uma absoluta devoção que o tempo não apagou. E ele aprendeu sim, junto com o mestre, o equilíbrio entre a verdade e o amor. Ele também seguia João Batista junto de seu irmão Tiago e teve a possibilidade de seguir o Messias após o momento do batismo, aonde através das vozes que vieram dos céus, anunciaram a profecia do Antigo Testamento, já dizendo que aquele seria o Messias. Ele tem uma particularidade, pois foi a ele confiada a mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, Maria, aonde seguiram em Éfeso, hoje a atual região da Turquia, findando seus dias ele exilado na ilha de Patmos, e desenvolveu um grande trabalho na divulgação da Boa Nova. Assim, os pescadores da Galileia, Pedro, André, Tiago e João, tornaram-se estes pescadores de homens, lançando suas redes no mar do mundo através dos seus testemunhos do Evangelho. Apesar de serem homens comuns, eles possuíam esse chamado em comum e esse chamado extraordinário que aceitaram seguir em frente. Os demais apóstolos, os outros 8, tiveram cada um deles a sua importância no ministério desenvolvido por Jesus. E uma característica particular era que a maior parte deles se conheciam ou eram familiares, possuíam ali uma presença muito sutil, no Evangelho, pelo que temos registrado, porém isso não diminui o trabalho que eles realizavam. Temos então Filipe, uma pessoa de processos. Ele era analítico, era um homem de fatos, de números, tudo de forma tradicional. Ele também seguia Jesus Batista antes mesmo de encontrar o mestre. E, como ele mesmo dizia, ouviu do mestre, segue-me. Naquele momento não houve dúvidas. Ele era um dos responsáveis pela contabilidade do grupo. Em um momento da multiplicação dos pães, observamos Jesus conversando com ele. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Qual é a sua proposta para alimentarmos toda essa gente? Apesar de que Jesus já sabia o que ocorria naquele momento. Mas ele possuía um amigo muito próximo também, que foi um dos escolhidos por Jesus, Natanael, também conhecido por Bartolomeu. E um momento marcante da sua presença é quando o seu amigo Felipe diz: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e quem se referiam às profecias. Ambos estudavam o Antigo Testamento juntos. Uma característica marcante dos apóstolos era a busca pela verdade divina. Os seus corações ali já estavam abertos para receber a mensagem, mesmo com todas as suas dificuldades individuais. Jesus viu Natanael pela primeira vez e diz algo sobre ele: eis aqui o verdadeiro israelita, e que não há fraude. Natanael, espantado, pergunta: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe lhe chamasse, eu te vi quando estava sobre a figueira. E emocionado por aquele momento e recebendo a aprovação de Jesus, ele profere as seguintes palavras: Rabi, és o Filho de Deus. Natanael fica então conhecido como o apóstolo sincero. Não há muitos registros, mas sabemos que ele seguiu para a Etiópia e até mesmo na Índia para propagar a palavra do mestre.
Nesse segundo grupo de apóstolos, fazemos ênfase exatamente a 2 homens, que caracteristicamente nos marca quando falamos ao seu nome. O primeiro deles é Tomé, conhecido por Dídimo, ou seja, gêmeo. Acreditamos muito possivelmente que ele possuía um irmão ou uma irmã gêmea. Ele possui, apesar de uma presença sutil, muito evidente. Fica evidente pelos relatos de João que Tomé tinha uma tendência a ter um olhar tanto pouco pessimista sobre a vida. Em toda situação, ele parecia estar sempre aguardando algo inesperado, algo ruim. No entanto, apesar do seu pessimismo em muitas ocasiões, alguns elementos da sua personalidade transparecem nas palavras de João, que ele era um dedicado companheiro, que ele foi um exemplo de força, quando mesmo sabendo dos riscos que Jesus sofria, estava ali junto dele, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Levou também a boa nova para o norte da África e ao território que hoje é conhecido por Ilhas Britânicas. Ele possuía ali uma confiança e uma adoração em Deus, mesmo que muitas vezes dizia: eu só acredito vendo. E existe também, juntamente com ele, uma semelhança muito particular com outro apóstolo escolhido por Jesus, quanto à capacidade de reconhecimento das suas próprias dificuldades, em buscar a mudança. Isso é nítido em Mateus, que na realidade se chamava Levi. Ele era um publicano, era um homem muito mal visto por aquela sociedade da época. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos do povo judeu para o Império de Roma e que, na sua maioria, eles mesmos, cobradores, eram judeus. Então, os cobradores, na realidade, eles eram muito mal vistos e desprezados, por todo o povo. E nos surpreende, então, encontrarmos um homem assim que viria a se tornar um apóstolo de Jesus. O que havia de tão especial em seu coração, mesmo tendo a vida que ele levava? Ele era um verdadeiro líder, um verdadeiro pregador da Boa Nova e, sobretudo, se tornou, além disso, um evangelista como João. Certo dia, Jesus, partindo da cidade de Cafarnaum, ele viu um homem chamado Levi, sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele levanta imediatamente e o seguiu. Esse é o único momento em que vemos ele mesmo relatando algo de sua própria vida no Evangelho. E é claro que Mateus, como um coletor de impostos, de certa maneira ele tinha uma consciência dos seus erros, das suas condutas, da sua eventual ganância e de que estava ali traindo o seu próprio povo. Ele sabia dos abusos que praticava. No entanto, ao ouvir do mestre, segue-me, algo foi modificado dentro dele. Pois ele entendia que esse chamado era uma oportunidade para o arrependimento em sua vida de todos os seus erros e das imperfeições que ele havia ainda não superado. O seu coração estava ansiando por esta oportunidade e por esta razão que ele levantou sem hesitar, dedicando o resto da sua vida à divulgação da Boa Nova. E o último grupo de 4 apóstolos é aquele que nós temos menos informações ainda. E pelo que parece, era o grupo menos íntimo de Jesus, quando comparado, naturalmente, aos outros 8. Mas isso não significa que eles não tiveram uma relevância, um esforço, uma dedicação na sua própria transformação. Importante lembrar que estes 12 deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram a sua família, deixaram o seu trabalho, deixaram seus amigos, para vivenciar, sim, um verdadeiro e importante momento nas suas próprias existências. Observamos, então, que todos têm a sua força e coragem pautados neste chamado em comum recebido por Jesus. Eles realizaram grandes coisas, eles pregaram com ousadia em um ambiente onde as tradições religiosas daquele tempo eram muito enraizadas e resistentes às mudanças, visto que Jesus vem trazer uma doutrina de amor, um entendimento adequado aos novos tempos, uma melhor interpretação sobre a lei de Deus. E o legado da sua verdadeira grandeza de cada um, no sentido de todo aquele trabalho que eles realizaram, construindo as igrejas, no sentido de ser uma
comunidade composta por cristãos, temos aí então cada um deles representando um organismo vivo, fundando, ajudando, divulgando e auxiliando. E sobre esses 4 últimos que mencionamos anteriormente, temos Tiago o menor. A única coisa que as escrituras trazem a respeito do seu nome é que ele era filho de Alfeu. Exceto por esses poucos detalhes, ele é completamente desconhecido no trabalho desenvolvido junto a Jesus. Contudo, ele era um dos 12. Havia uma razão, havia algum propósito. Jesus o acolhe e o treina como também fez os outros, orientando e o ajudando na sua própria transformação. Temos também Simão, o Zelote, que pertencia ali a um partido judeu voltado para a política mais do que qualquer outro grupo daquela época, mais até do que os essênios, os fariseus, os saduceus. Eles tinham uma característica muito particular, o extremismo. Eles levavam literalmente ao pé da letra tudo aquilo e tinham uma convicção real também de que o seu povo seria em determinado momento liberto do Império de Roma. Eles acreditavam nisso, né? E ele possuía muito entusiasmo em tudo aquilo que realizava, passando e demonstrando esse entusiasmo através do caminho traçado pelo Mestre para cada um deles. Junto de Tiago o menor e Simão o Zelote, temos 2 Judas, sendo um deles Judas, filho de Tiago, conhecido também por Tadeu, ou Judas Tadeu. Consequentemente, as Escrituras também não nos indicam muitas informações, mas sabemos do seu valoroso trabalho. E por fim, e apesar do que nos conta a história, nós temos Judas Iscariotes, um pequeno comerciante de Cafarnaum, que juntamente com Felipe cuidavam das finanças do grupo. Através das passagens, ele se apresenta como um tipo de pessoa com os olhos voltados para a vida material e chegam a indicar, sim, que Jesus sabia que ele seria aquele que cumpriria as profecias. Porém, ele sempre agiu com liberdade e espontaneidade quanto aos seus interesses. Ele possuía ali o mesmo potencial de todos. Ele teve todas as oportunidades de deixar o erro, de deixar o equívoco, de deixar o engano. Ele ouviu em diversas vezes o apelo do Cristo, ouviu as lições durante o seu ministério e nas suas pregações, quando Jesus destacava não desenvolvermos o amor ao dinheiro, trabalharmos contra a ganância, contra o orgulho. E estas lições chegaram até ele, mas ainda em forma de semente. Todos os homens comuns em si, em maior ou menor grau de atuação que se tem registro, acabam desaparecendo nas narrações bíblicas depois de Pentecostes. Em nenhum caso, as Escrituras nos dão uma biografia completa sobre cada um deles. Isso porque as Escrituras, elas sempre mantêm toda a atenção voltada à mensagem do Cristo e o poder da palavra. Por isso, é tudo o que precisamos essencialmente saber. O importante não é o instrumento, mas sim o mestre, que não nos isenta de buscar também esse conhecimento. Por se tratar então de uma fase mais significativa em termos do trabalho realizado por Jesus sobre os escolhidos, temos por ele diversos trabalhos realizados e muitos desafios. E o primeiro deles era o tempo. Jesus não tinha muito tempo para prepará-los. Essa seleção ocorreu de forma gradativa, de forma pontual. Quando Lucas relata, naqueles dias, ou a depender da tradução, e foi neste tempo, o evangelista não está se referindo ao tempo cronológico em que ocorreu, ou os dias específicos e determinados em que ocorreu, mas sim ele se refere ao tempo como um período, uma temporada, uma fase distinta e importante do ministério de Jesus. Porque foi nesse intervalo de tempo no qual a oposição à doutrina de Jesus começou a alcançar o seu auge. A oposição dos escribas, dos mestres da lei, a oposição dos fariseus, a tensão entre Jesus e eles, os seus antagonistas, começou a se tornar cada vez maior.
Por exemplo, eles perguntavam de modo contrário quando Jesus curou um paralítico e perdoou os seus pecados: quem é este que diz blasfêmias? Também criticaram Jesus quando ele se sentou para comer e beber com os publicanos e pescadores, entre tantos outros momentos. Jesus ali já poderia observar os movimentos daquela sociedade religiosa que era aversa à sua doutrina de amor, e a figura de um Deus bondoso, trazendo uma interpretação melhor da lei e mais adequadas para aquele tempo, dividindo a lei mosaica essencialmente da sua parte divina, daquela instituída por Moisés, de natureza humana. Mesmo assim, ele não tinha simpatizantes e crescia cada vez mais os seus antagonistas. Ele já sabia que o tempo era chegado. Ele precisava de sucessores na divulgação da boa nova, que a sua obra teria de ser entregue a tantas outras pessoas nos 4 cantos do mundo. Portanto, era chegada a hora de ele selecionar e preparar os representantes da sua doutrina. E o tempo era essencial para este momento. O treinamento mais intensivo começaria imediatamente e seria concluído em questão de alguns meses apenas. A partir de então, o foco passou das multidões para aqueles poucos que estavam próximos a ele. E o que qualificava para esse trabalho? Que características eles possuíam que os tornavam pessoas aptas para serem os sucessores de Jesus? Seriam qualidades intrínsecas ou talentos patentes de si mesmos? Sem dúvida alguma, há requisitos morais, espirituais, um tanto claros que precisam ser preenchidos para aqueles que vão desempenhar um trabalho como esse. Trabalho de liderança, de divulgação, e a eles foi confiado o Evangelho de Jesus. E neste cenário nós nos perguntamos, dentre todos eles, quem é o sábio? Quem é o escriba? Eles não eram filósofos, eles não eram escritores brilhantes, eles não eram argumentadores famosos daquela sociedade, não eram professores eminentes. E ninguém que em algum momento tivesse se destacado como um grande orador em seus círculos. Mas sim, eles se tornaram líderes espirituais e grandes pregadores, não por causa de qualquer aptidão que possuíam em relação à oratória, ou capacidade de liderança, ou qualificação acadêmica. A sua influência se deve única e exclusivamente a uma coisa: o poder de transformação que a mensagem de Jesus operou em cada um deles. Outra particularidade impressionante nessa questão da escolha é que os pregadores do Evangelho, que levariam tanto a mensagem quanto a autoridade de Jesus entre eles, não escolheu nenhum rabino, não escolheu nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum saduceu, tampouco um sacerdote. Nenhum desses homens vinham de uma instituição religiosa, mas sim, eram homens simples, rústicos, comuns, pescadores, um coletor de impostos e outros homens que realizavam diversos outros ofícios. Jesus então voltou para os seus próprios seguidores humildes e os escolheu de forma simples e comum, membros de uma classe trabalhadora. O verbo grego apóstolo significa enviar. Apóstolo então quer dizer aquele que é enviado, mas apesar de comuns, eles não eram simples mensageiros, mas sim representantes oficiais. A mesma palavra tem uma equivalência exata no aramaico, shalya, uma língua comum em Israel, o aramaico, falada pelo próprio Jesus, que representava uma figura importante daquela sociedade do primeiro século. O Shailá, ele era um representante oficial do Sinédrio, um conselho governante de Israel. E essa figura exercia plenos direitos no Sinédrio, falava em nome deles. E quando falava, era com uma autoridade deles também. No entanto, ele nunca transmitiu a própria mensagem. A sua incumbência era transmitir a mensagem do grupo que ele representava. Então, este título de apóstolo, digamos assim, já não era tão desconhecido da sociedade judaica. Observamos a preocupação de Jesus em incluir
conceitos e tradições na forma em que ele preparou cada um dos seus apóstolos. Desse modo, quando Jesus nomeou estes apóstolos, ele estava dizendo algo bastante conhecido, então, daquela cultura. Estes eram os seus representantes, falavam com a sua autoridade também, transmitiam a sua mensagem e exerciam todo o poder da palavra. O papel conhecido, então, do Shaliá naquela cultura, praticamente definia para aquele povo da época a incumbência de cada um daqueles homens. Observamos, então, o desenvolvimento gradual nesse programa de treinamento. A princípio, simplesmente o seguiam, aprendendo com seus sermões para com a multidão, ouvindo suas instruções, com o maior número de discípulos. E, ao que parece, eles não passavam o tempo todo fazendo isso, mas sim, conforme a oportunidade, eles se apresentavam ao longo da vida normal. Em seguida, ele os chamou a deixar tudo e segui-lo de modo exclusivo. Escolheu 12 dentre o grupo maior de discípulos ali para um tempo integral. Identifica-os e começa a dedicar a maior parte do seu trabalho às suas instruções. Mais tarde, então, ele vai lhes conferir o poder para curar e realizar grandes prodígios. Após a morte de Jesus, são enviados em caráter definitivo para os 4 cantos do mundo, porém agora sozinhos. Eram eles por eles mesmos. Existimos aí então e observamos uma progressão clara nesse treinamento e transição para o ministério em tempo integral. Apesar de homens comuns, com um chamado em comum, em outras palavras, é a incumbência na qual eles foram chamados, e não algo sobre homens em si, que os torna tão importantes com um papel singular na história da humanidade. Eles não apenas fundaram a igreja e desempenharam um papel de liderança com a igreja primitiva, que começou a crescer, a se espalhar, como também se tornaram o canal pelo qual seria transmitida a maior parte do Novo Testamento e a oportunidade que temos de, como espectadores, observar como tudo se desenrolava ao seu tempo. Quando eles renunciaram às suas atividades cotidianas para seguir Jesus, de modo algum eles ficaram desocupados. Pelo contrário, o trabalho era árduo, era difícil, era desafiador. Tornaram-se estudantes, aprendizes em tempo integral, e nos 18 meses seguintes de suas vidas, seriam treinados mais intensivamente. Tinham um exemplo do Cristo em tempo permanente. Nos questionamos como seria estar próximo do Mestre, recebendo tanto aprendizado e tanto treinamento. O que os encorajou foi a bondade. Corrigiu cada um deles com amor, os instruiu com paciência, pois é assim que se desenvolve sempre o melhor aprendizado. Não se trata apenas de uma informação sendo transmitida adiante. Não foi um processo fácil, com certeza, mas por quais razões teria sido tão desafiador? Em primeiro lugar, a falta de conhecimento espiritual de muitos deles, maior dificuldade de ouvir, de compreender. Em muitos momentos eles foram intempestivos, foram intensos. E de que maneira Jesus os ajudou a superar este momento? Ele simplesmente continuou ensinando. Mesmo depois de sua morte, ele ainda apareceu 40 vezes, não perdendo a oportunidade de falar sobre as coisas do reino dos céus. Ainda estava ali, ensinando com persistência. Outro elemento importante, além da falta de conhecimento espiritual que muitos possuíam, era o entendimento que eles tinham sobre a vida, a invigilância, a necessidade de novos conhecimentos, questionando Jesus, se indignando em determinadas ocasiões e colocações que os incomodava porque faziam parte dos próprios preconceitos que cada um carregavam consigo. E Jesus, sendo sempre o exemplo da humildade, que também por vezes lhe faltava, aproveita um determinado momento para destacar: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servidor de todos. Bem como dá outro exemplo de humildade, no momento em que lava os seus pés. Além da falta de entendimento, por vezes, falta de humildade, também lhes carecia, em determinadas ocasiões, a fé.
também Jesus aproveita as oportunidades para orientá-los a respeito e diz: homem de pouca fé, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E de que forma então Jesus atua mais uma vez para fortalecer a fé nesses homens comuns, os seus continuadores, realizando os prodígios, como as curas, tantos outros fenômenos, estimulando neles aquilo que eles tinham em potencial para realizar. A falta de confiança em si mesmos era frequente, sobretudo quando encontravam as dificuldades, os antagonistas, aqueles que eram contrários à mensagem de amor. E o que fez então mais uma vez Jesus para auxiliá-los? A manifestação no dia de Pentecostes, para que ali eles fossem testemunhas de tudo o que ocorria e pudessem seguir adiante, levando a mensagem aos quatro cantos do mundo. Por último, e não menos importante, o outro elemento era a falta de comprometimento. Era preciso fortalecer em seus corações o compromisso com a palavra e com a continuidade. Jesus compreendia as dificuldades que eles enfrentavam de si mesmos. O momento que ilustra o que nos referimos é sobre a própria negação de Pedro, que representa, então, a carência de novos aprendizados, representa a invigilância e a fragilidade da alma humana, mesmo que Pedro fosse capaz de dar a própria vida pelo Mestre. Ele estava invigilante e foi tomado por essa situação difícil. A nossa tendência é sempre olhar para esse grupo com suas fraquezas e nos perguntar: por que Jesus não escolheu outro conjunto de homens? Por que eleger homens que por vezes falharam no entendimento, na fé e no comprometimento? Simplesmente por isso. O seu poder se aperfeiçoa e aprende na fraqueza, na dificuldade, quanto às dificuldades, os desafios. Cada um de nós possui o potencial de superar tudo aquilo que nos é difícil. E é com o aprendizado, com a disciplina, com a vontade que conquistamos tudo isso. Com certeza, observamos eles, mesmo aos olhos humanos, as suas fraquezas, entendemos que cada um deles possuía qualidades espirituais. O fato desses homens se dedicarem a trabalhos rudes, braçais, não significa que eles fossem espíritos atrasados. Eles podem não ter tido um desenvolvimento cultural da época, naquela existência, naquela encarnação. Não obstante, revelaram possuir então uma capacidade de compreensão no trabalho cristão que eles realizaram. Não somente junto a Jesus, mas sobretudo em relação à continuidade. O tempo relativamente curto de treinamento que eles tiveram, deram muitos frutos que superaram o tempo. O Evangelho, ele permanece vivo até hoje. Temos a oportunidade de tê-los em nossas mãos. E passado por todo este processo de treinamento, onde os desafios com o tempo, com o comprometimento, com a falta de fé, conhecimento espiritual, chegamos na última fase do trabalho. O chamado em comum teve a sua quarta fase e ocorreu depois da ressurreição de Jesus, onde em corpo espiritual ele aparece e orienta que disseminassem a boa nova por todas as nações. A partir desse momento, cada um daria então a sua vida por amor ao Evangelho, superando suas dificuldades, os desafios e todos os sacrifícios. Apesar dos obstáculos que eles enfrentaram, em meio à grande perseguição dos cristãos nos primeiros séculos, até mesmo alcançando o martírio, eles cumpriram a sua missão, e a prova é que a continuidade do Evangelho se estende até hoje, por mais de 2000 anos. Eles alcançaram os quatro cantos da terra, e isso é um testemunho da sabedoria e da estratégia divina para a humanidade. Ao percorrermos estas breves reflexões individuais sobre as características e a personalidade de cada um destes homens comuns, com o chamado em comum, observamos a presença da caridade na doutrina de Jesus, não só através da fala, mas também na prática. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta para os amigos da espiritualidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. A espiritualidade amiga responde:
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Observamos Jesus não somente proferindo estas palavras, mas colocando em prática em todos e destacando o valor do exemplo. Sobretudo, àqueles que dariam a continuidade, a divulgação, no seu sentido mais verdadeiro, despido de dogmas, formas ou limitações. Vemos ele sendo benevolente em amplo espectro, ensinando a benevolência a estender a mão para aquele que está ao nosso lado, ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que está ao nosso lado e precisa de nós de alguma coisa. Não julgando cada um deles pelas suas imperfeições, que ainda possuíam e que muitas vezes eram sufocadas, as qualidades por conta dessas dificuldades. E perdão das ofensas. Jesus, como espírito puro no mais alto grau evolutivo, essas coisas pequenas não o atingiam, mas ele estimulava, ensinando a importância do perdão. Podemos perceber isso nitidamente, a diversidade de caracteres que cada um apresentava, reforçando o nosso entendimento sobre a Jesus. Jesus também referia-se que aqueles que precisavam de médicos eram os doentes e não os sãos. Por essa razão que também escolheu esses homens considerados imperfeitos, exatamente também para auxiliá-los. E nós? O que nos difere desses homens comuns? Há diversos tipos de personalidade e todos eles encontraram, de alguma forma, uma maneira de se renovarem no Evangelho, se tornando grandes trabalhadores na causa cristã. Quantas vezes observamos estas mesmas características destes homens comuns em nós? Somos precipitados como Pedro e nos falta aquela fé, aquela mesma falta de fé que o fez afundar quando ia ao encontro de Jesus andando sobre as águas. E Jesus lá fala: homem de pouca fé. Quantas vezes não buscamos o trabalho em silêncio como André, ou perdemos a oportunidade de olhar o outro como um ser individual, com suas dificuldades, perdemos a oportunidade de reconhecer assim as suas qualidades. Muitas vezes também somos como Tiago e João, filhos do trovão, agindo de forma destemperada, intensa, impensada. Aí nos falta também o entendimento sobre o amor. Olhamos a vida também algumas vezes com o mesmo desânimo e pessimismo de Tomé. Ou precisamos ver para crer. Bem como Mateus, não identificamos e reconhecemos o que podemos e, mais do que isso, necessitamos melhorar, buscando forças para dar o primeiro passo na mudança. E da mesma maneira que ele o fez quando ouviu Jesus falar: segue-me. Ou interpretando tudo literalmente, como Simão Zelote. Como que podemos superar também essas características? O que nos difere tanto deles? Da mesma forma que eles superaram, nós também podemos. Podemos nos transformar, nos renovar nos nossos propósitos, mas é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso dedicação e lançar um olhar ampliado sobre a vida, que a doutrina espírita nos dá essa oportunidade. Eles tiveram o Evangelho em mãos, como bem nós temos, e mais ainda, temos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo com seu aspecto filosófico, científico e moral, que nos fala sobre a vida presente, mas também nos prepara para a vida futura, como eles foram preparados. E adequado ao novo tempo, sem alegorias, sem parábolas e sem linguagem figurada. Somos seres criados para evoluir, temos oportunidades dentro mesmo de nós e potenciais. Temos a lei do progresso gravada na nossa consciência para nos impulsionar, para nos impelir ao crescimento e transformação constante. Cada um de nós que estamos aqui e na humanidade, homens e mulheres, somos homens e mulheres comuns, que podemos receber este chamado em comum a todo instante. E por essa razão, para poder selar a nossa reflexão sobre esse tema, retomamos as palavras do trecho que iniciamos a nossa reflexão de Paulo de Tarso na carta aos Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação
visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito nobres de nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar aos sábios, ou seja, para que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, para os fortes não se orgulharem da sua força. E Deus escolheu as coisas humildes e simples do mundo, e desprezadas, e aquelas que não são, para que não se orgulhem daquilo que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então fiquemos atentos a esse chamado em comum que nos é ofertado a todo instante, e agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Um excelente dia para todos, e que cada homem comum aqui se fortaleça nesse aprendizado e nessa reflexão. Muito obrigado a todos.